Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você em mais uma aula de Direito Administrativo. Agora vamos ver a Lei 8666, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. É uma lei, você mata dois assuntos, licitações e contratos. Do artigo 1º até o 53 vai tratar de licitações, do 54 até o 87 vai tratar da parte de contratos administrativos. A gente vai ver agora, na parte de licitações, a chamada contratação direta, que é aquela contratação direta sem fazer o procedimento da licitação. O normal, a regra geral, é que você tenha primeiro o procedimento licitatório através de concorrência, tomada de preços, pregão, convite, a modalidade que vai ser usada para aquele caso, seguindo todo o rito procedimental da licitação, e depois você tenha a formalização do contrato de compra, de aquisição de um serviço, de um produto, mas primeiro a regra é ter a licitação. Só que há situações que a lei regulamenta que pode partir direto para o contrato, pulando e não tendo a fase da licitação. A nossa Constituição, no artigo 37, inciso 21, autoriza que a lei regulamente situações de contratação direta. A Constituição fixou a regra, que é a licitação, no artigo 37, inciso 21, e a própria Constituição fixou que a lei poderá criar ressalvas onde não vai haver o procedimento da licitação. E a lei que faz essa ressalva é a própria Lei 8666, no seu artigo 24 e no seu artigo 25, que vai tratar de contratação direta por dispensa e pela inexigibilidade. E no artigo 17 também, que é um outro caso de licitação dispensada, que a gente vai ver. Nessa parte aqui da aula, contratação direta, Lei 8666 em geral, a gente tem que se atentar bastante à letra da lei, que é ao próprio texto da lei, porque na sua prova, tenho certeza que 90% das questões de Lei 8666 será a literalidade da lei. Ou vai cair um caso para você realmente marcar ali de acordo com a lei, mudando uma palavrinha ou outra, ou vai cair uma situação, vai criar uma história e perguntar: nesse caso aqui, poderia haver a contratação direta? Sim ou não? Se pode, seria dispensa ou seria a inexigibilidade? É isso que vão perguntar para vocês. 3 artigos aqui, ó, 17, 24 e o 25. 17, dispensada, 24, dispensável e o 25 da lei, inexigibilidade. E o 26, você aproveita o embalo, lê o artigo 26 também, que vai tratar, nesse caso, do procedimento, do processo que tem que ser feito para você poder fazer a contratação sem licitação. Porque fazer a contratação sem licitação não é chegar e fazer também. Tem que fazer um processo administrativo ali prévio, justificando a necessidade, justificando a pessoa, justificando o preço que você está pagando, para estar alguma coisa formalizada. Mas não tem que fazer o procedimento da licitação, vai direto para o contrato. Está bem? Então na tela, vem cá com a gente, olha só, contratação direta. Contratação direta, nós temos aí duas situações. A chamada dispensa de licitação e a chamada inexigibilidade da licitação. Dispensa e a inexigibilidade. Dispensa tem a licitação dispensada, que está no artigo 17 da Lei 8666, e tem a dispensável. Licitação dispensável, qual artigo? Artigo 24 da Lei 8666. E a inexigibilidade, artigo 25 da Lei 8666. 3 artigos aí que você mata várias e várias questões de prova. Inclusive, quando você pega o assunto licitações nas provas, 60% das questões vão abordar ali, na verdade, modalidades, na verdade 60%, não, até 50% modalidades, quando é concorrência, quando é pregão, quando é convite. 40% vai abordar contratação direta, então veja a importância do tema, e 10% vai abordar outros assuntos que estão nos diversos artigos da lei. Mas a maioria das questões é modalidades e contratação direta sem a licitação. Na contratação direta sem licitação, os 2 artigos mais importantes é o artigo 24, põe na tela aí, da dispensável, joga na tela, e o 25 da inexigibilidade.
O 17, a gente vai falar sobre ele, mas ele não tem muita importância no concurso, só tem que saber qual que é a situação da dispensada, mas você decorar o 17 não precisa, esquece, tá bem? Então temos aí contratação direta, dispensa e a chamada inexigibilidade. Na dispensa, você viu que tem duas formas, dispensada e a dispensável. A dispensada é uma atuação chamada de vinculada. E a dispensável é uma situação discricionária. Discricionária. Como assim, professor? A licitação dispensada, para você não esquecer, é uma atuação vinculada. Vinculada a quê? Vinculada à lei. A licitação dispensada não tem licitação porque a própria lei falou que não vai ter a licitação. A lei no artigo 17 vai trazer uma série de situações que a própria lei diz. Nas situações do artigo 17, não terá licitação. É como se o administrador tivesse impedido de licitar, já que a lei está determinando a ele que naquelas situações não vai ter, não é para ele fazer a licitação. E a gente encontra em leis espalhadas também casos de licitação dispensada em outras leis, onde a própria lei fala, nesse caso, você não vai fazer a licitação. É uma licitação dispensada porque é vinculada à lei. A própria lei falou que não é para fazer. Fechado? Na dispensável, é uma situação, olha na tela aí comigo, discricionária. O que significa isso? Fica a critério do agente público. É ele quem vai ter liberdade para escolher se faz ou se não faz a licitação. A lei deu para ele algumas opções e disse, olha, administrador, eu vou listar aqui várias situações que você vai ter liberdade. Ou você faz ou você não faz. Vai ficar a seu critério, uma situação discricionária. Licitar ou não licitar, fica a seu critério. Quer ver um caso aqui? Situações emergenciais. Situação de emergência é discricionária a possibilidade, é dispensável a licitação. Eu estou em um caso de situação emergencial. Sou prefeito de um município e uma ponte que liga o município, os dois municípios que são bem dependentes, a ponte foi levada pelo rio, parte da ponte foi levada pelo rio. Eu posso, se quiser, fazer a licitação, só que nesse caso, vou ter que publicar um edital, esperar prazo, fazer julgamento, vai levar um prazo para isso acontecer. Só que a lei diz, olha prefeito, se você quiser, você pode não fazer a licitação. Você está autorizado a fazer uma contratação direta para alguém reformar a ponte, você faz o contrato direto de reforma, não tem que fazer a licitação prévia, mas vai ficar a seu critério, porque é dispensável em situações emergenciais. Compras de pequeno valor é dispensável também, é discricionária. Imagina que o órgão que você vai trabalhar, ele vai comprar, de repente, vai fazer a identidade funcional que você vai utilizar, e essa identidade funcional tem que comprar plástico, contratar o serviço que vai fazer, se for por fora, de repente. Fala, olha, para a gente fazer isso aqui, ia ficar o valor X, fazer essa identidade, então comprar pendrive para fornecer para os dirigentes, vai ficar um valor X. Só que eu estou vendo aqui no artigo 24 que dentro desse valor, a lei está me possibilitando não fazer a licitação. Eu posso fazer a contratação do serviço, fazer a compra direta. Se eu não quiser, eu não faço licitação. Mas se eu quiser, eu posso fazer. Se eu quiser, eu publico o edital pela concorrência, pelo pregão, sendo a aquisição de um serviço ou bem comum, posso fazer o pregão. Mas vai ficar a meu critério, porque é uma situação discricionária do administrador. É ele quem vai escolher. Fechado? A gente fala já da dispensada. Vou deixar um pouquinho de lado, não fique aí encabulado, mas por que ele não fala da dispensada? Porque eu vou deixar um pouquinho de lado, depois eu falo o que é importante saber. Por enquanto é importante saber que ela é vinculada à dispensada porque a lei está dizendo que é para não fazer, ok? Na dispensável, discricionária e na inexigibilidade. Por que não tem a licitação? Porque será inviável a competição. Inviável a competição. Artigo 25. Então, na dispensa, olha só que interessante. Vem nessa tela comigo aqui. Vamos para essa? Vamos para essa? Então, olha aqui, ó. Na dispensa, era possível ter licitação.
mas na dispensada não vai ter porque a lei manda não fazer. Na dispensável, que é uma espécie de dispensa, era possível sim fazer a licitação, mas ela não vai ser feita porque a lei colocou situações que permitem ele não fazer quando ele achar que não é conveniente não fazer. Na inexigibilidade não faz por quê? Porque não dá para fazer a licitação. É inviável a competição. Sendo inviável a competição, é inexigível a licitação. Inexigível, inviável competição. Inexigível, inviabilidade de competição. Então quer ver um caso aqui, por exemplo, contratação de artistas. Contratação de artista tem licitação, pessoal? Não tem. Por quê, pessoal? Porque é inviável a competição entre artistas. Você não consegue, dentro de um processo licitatório, escolher quem que é o melhor artista daquela categoria. Você quer contratar, no caso aí, o melhor cantor sertanejo do país. Vai contratar quem? Quem que é o melhor cantor sertanejo do país? Melhor dupla sertaneja, pessoal? É aquele que a Globo elegeu que é o melhor? Não é. Pode ser para uns, pode ser para outros. Então não tem como fazer uma competição com critérios objetivos dentro da licitação. Então contratação de artistas, nesse caso, é inexigibilidade de licitação. Você quer contratar a melhor cantora de música baiana, de axé. Quem vai contratar, pessoal? Quem vai contratar? Cláudia Leite ou Ivete Sangalo? Ou a terceira pessoa? Fica até difícil nesse ramo. Quem que a gente vai contratar? Não sabemos. Por quê? Inexigível a licitação, porque não dá para fazer a competição. Sendo inviável a competição, eu vou atrás do artista, faço a contratação direta dele, diretamente nele ou do seu empresário, mas eu não faço nenhum procedimento da licitação, que é inviável a competição. A gente vai ver já um outro caso aqui, quais são os casos da inexigibilidade, mas um outro caso é quando há fornecedor exclusivo. Se eu tenho uma pessoa só que fornece o produto ou o serviço, não tem como licitar. Licitação não é uma competição? Dentro da competição eu vou escolher entre as propostas aquela que é mais vantajosa. Se eu tenho só uma pessoa naquele mercado, como é que eu vou fazer competição? Então, fornecedor exclusivo é inviável competição, é inexigível o procedimento da licitação. Por enquanto, tá tranquilo? Dá para você entender até essa parte? Maravilha? Vamos avançar. Na tela, vem comigo. Então já sabemos a diferença. Na dispensa poderia ter, mas ela não vai acontecer. Na inexigibilidade não tem, porque não dá para fazer a licitação. Na dispensa, de um modo geral, aqui nas duas, é uma situação em que os casos são taxativos ou exaustivos. Taxativos ou exaustivos, e aqui são meramente exemplificativos. Meramente exemplificativos. Como assim, professor? Como assim, Scatolino? Olha só, pessoal. Aqui na dispensa são casos taxativos ou exaustivos, por quê? Somente nas situações que a lei previamente estabeleceu é que vai caber a dispensa. Não pode o administrador ampliar os casos no dia a dia. Por quê? A lei já colocou de forma fechada, a lei já enumerou todas as situações que cabem dispensada e que cabem a dispensável. Não pode o administrador no seu dia a dia criar uma situação e falar, não, isso aqui eu vou falar que é dispensável também. Não pode, porque tem que estar previamente descrito na lei. E a lei vai poder ampliar? Sim, a lei pode fazer isso, a lei pode estender. Tanto é que o artigo 24 tem lá mais de 30 situações de dispensável e vira e mexe eles vão lá e colocam mais uma nova situação. Mas tem que estar previsto em lei, é taxativo, ou seja, é a lei quem vai descrever as situações e são apenas naquelas situações. Entende isso? Outra situação aqui é a inexigibilidade, que é um rol meramente exemplificativo. A lei no artigo 25 coloca para você 3 situações e fala assim, olha administrador, eu vou te dar 3 situações aqui de exemplo que você não vai conseguir fazer a licitação, mas se você no seu dia a dia se deparar com uma outra situação que também seja inviável competição,
alega que é inexigível e contrata pela inexigibilidade. Porque eu estou te colocando, eu lei falando isso, situações meramente exemplificativas de inexigibilidade do procedimento licitatório. Fechado? Então olha só, tem muitas questões que vão ficar só aqui. Só nessa tela aqui, ó, você já mata várias e várias questões, pessoal. Mata muitas questões. Diferença, dispensa. Poderia ter, mas não vai acontecer a licitação. Inexigibilidade, não tem porque não dá para fazer. Na dispensa, caso taxativo, inexigibilidade, caso meramente exemplificativo. Já mata várias questões. Só que tem questão que pode ser aquela questão que fala assim, julgue certo ou errado. E ele vai te colocar um caso e vai perguntar, esse caso aqui que eu estou citando é dispensável, é inexigível. E aí você vai ter que ter decorado todas as situações para você acertar uma questão como essa. Ou então a questão de marcar A, B, C, D, E, a questão fala assim, marque abaixo a situação que é de dispensável, marque abaixo o caso que é inexigível, começa a misturar tudo. E você vai ter que ter decorado tudo para você acertar uma questão como essa. Só que tem um macete, uma manha que eu vou te passar para se você tiver que chutar as questões aqui, você vai chutar e você ainda vai acertar a questão, um chute consciente. Um chute que você chuta com grande índice de poder ainda acertar a questão. Mas antes, eu tenho que explicar algumas regrinhas para aplicar o chute. Vamos lá para a tela? Então vem cá, olha só. A gente vai ter que ver antes o artigo 25 da lei, que ele vai tratar dos 3 casos de inexigibilidade. Então quais são os 3 casos aqui? Caso de inexigibilidade. Primeiro caso aqui é quando houver fornecedor exclusivo. Fornecedor exclusivo. Então, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, imagina só que eu só tenho uma empresa naquele setor que vende aquele produto, ou então, naquele caso ali, presta aqui até aquele tipo de serviço. Quero comprar um tipo de película para colocar no vidro de um prédio, mas só tem uma empresa que vende aquela película ali e é justificável que seja aquela película, sim, só tem ela. Nesse caso, não vou fazer licitação. Eu vou atrás do representante da empresa, compra direta sem fazer a licitação, alegando e justificando, nunca esqueça disso, porque ele é um fornecedor exclusivo e sendo exclusividade é inexigível a licitação, porque não tem como fazer competição. Talvez a compra de um medicamento que só um laboratório produz, não tem competição, ninguém mais tem aquele produto e tem que ser ele, aquele medicamento, inexigível a licitação, se assim justificar. Certo? Só que a lei fala assim, ó, vedada a preferência pela marca. Cuidado com isso. Vedada a preferência pela marca. Cuidado com essa vedação aqui. Por quê? Entenda. Qual foi o sentido que a lei colocou a vedação pela marca? A lei colocou que é vedado você dar preferência pela marca para você tentar criar uma situação de fornecedor exclusivo onde não há. Dizendo assim, olha, só observe aquele carro, tem que ser aquele carro daquela marca. Sendo que eu tenho na região outros carros com marcas similares que vão atender a minha demanda. Então se eu falar assim, ó, só me serve o carro Toyota, que é o Corolla da Toyota, só me serve ele. Só que eu tenho outros carros que são similares a esse que vão me atender? Tem vários carros que têm o mesmo padrão de ser um carro sedã, com a mesma potência, mesmo tamanho, mesma questão de luxo do carro. Então se eu estou alegando que só serve aquele carro, sendo que tem outros que atenderiam a minha demanda, eu estou burlando a lei. Falo, ó, só me serve aquele carro ali, só tem uma empresa que vende esse carro, então é inexigível a licitação. Não é isso, não pode acontecer. O que a lei permite, atenção aqui, ó, atenção aqui, pessoal, o que a lei permite é você, dentro de um procedimento licitatório, dar preferência pela marca. Você fazendo uma licitação, você pode fazer referência à marca, sim, dentro da licitação.
Para você manter uma padronização, por exemplo, imagina que na licitação anterior eu comprei aquele carro, que realmente pela licitação foi o carro Toyota, o Toyota, que foi o carro Corolla, comprei 20 carros para o tribunal. Depois de um ano, 2 carros se perderam, deu perca total, um foi roubado, nunca mais apareceu. Quero comprar mais 2 carros para repor a frota. Posso fazer uma licitação para comprar aquele carro e dizer assim, olha, para manter a padronização, eu faço licitação, nesse caso aqui, dando preferência pelo carro da marca Toyota, carro Corolla. Posso fazer? Posso fazer, porque para manter uma padronização dentro da licitação. O que eu não posso fazer é tentar criar uma situação de marca exclusiva para tentar criar uma situação de inexigibilidade, onde não há a justificativa. Entende isso aí? Outra situação que eu posso também dar preferência pela marca, fazer referência à marca para definir padrão de qualidade do produto. Certa vez a Câmara dos Deputados, em Brasília, foi comprar mobília nova para a Casa dos Deputados. Colocou a lista da mobília, sofá, mesa de centro, armário, isso, aquilo tudo, fez a listagem. E disse, olha, estamos indicando as marcas A, B e C como referência. Dizendo, estamos indicando marca A, B e C como referência, mas vamos admitir outras marcas similares, semelhantes, que mantenham o mesmo padrão de qualidade da marca que foi indicada. Então, dá preferência por aquela marca, que o padrão de qualidade é mais elevado, só que vai admitir outras marcas que sejam similares e mantenham o mesmo padrão de qualidade. Fez referência à marca, admitindo marca similar. E na jurisprudência do TCU, ele vem criando situações em que ele admite, dentro da razoabilidade, indicação de marca em situações, especialmente dentro de um procedimento da licitação. Entende isso aí? Então, se cair em prova, é caso de inexigibilidade quando houver fornecedor exclusivo, ok? Vedada a preferência pela marca, ok, correta a questão. Mas entenda onde que é vedada essa preferência pela marca, porque na verdade a lei admite sim, nas situações justificáveis que você faça referência pela marca, está bem? Então, primeiro caso, segundo na tela, qual que é? Para a contratação de serviço técnico especializado, enumerado no artigo 13, de natureza singular, com profissional empresa de notória especialização. Então, quais são os casos aqui? Então, serviços técnicos especializados, vou abreviar, ok? Com profissionais de notória especialização, fechado? E ainda que tenham natureza objeto singular. Natureza, ou aparece na sua prova, objeto, o quê? Singular. Então, esses são os 3 requisitos para se enquadrar aqui no inciso 2. Serviço técnico profissional especializado. Primeiro, olha só aqui, pessoal, tem que ser um serviço, não é qualquer serviço, é um tipo de serviço lá do artigo 13 da Lei 8.666. Então você vai conjugar também aqui nessa parte da aula, estudar o artigo 25, remete ao artigo 13, memorize o artigo 13 que ele cai em prova. São serviços aqui, ou para facilitar a sua memorização, são serviços de natureza intelectual. Serviço de natureza intelectual. É contratar, um caso que cai muito, um escritório de advocacia, pode acontecer, um advogado, contratar um palestrante diferenciado para dar uma palestra junto à administração pública, contratar várias situações para fazer cálculos, fazer perícias, assessoria, a gente falou jurídica, assessoria contábil, são serviços que a lei listou que são intelectuais e que admite aquele serviço ali, contratação direta, se preencher as demais condições. Qual que é a segunda condição? Notória especialização do profissional.
E o próprio artigo 25 vai definir o que é notória especialização, é dizer que aquele profissional é o mais adequado para atender aquela necessidade da administração pública. Professor Scatolino, eu achei que tinha que ser um único profissional na área. Tem que ser um único profissional? Não. Ele tem que demonstrar que ele é o mais adequado para atender aquela necessidade. Eu posso ter vários. Tem que demonstrar que é o mais adequado. E o terceiro, objeto, situação singular. O que significa isso? Situação excepcional. Tem que ser uma situação excepcional. Uma situação que não é corriqueira, que não é do dia a dia da administração pública. Se for para o dia a dia, se for para o feijão com arroz, eu vou ter que fazer licitação. Então veja a contratação do Oscar Niemeyer em Brasília para fazer os monumentos. Então é um serviço do artigo 13? Sim, fazer projetos para a administração pública. Tinha notória especialização? Vem comigo aqui, ó. Notória especialização? Sim, justificando, ele era o mais adequado, com traços diferenciados, entre os que haviam no setor. Então, preencheu a segunda condição. Sendo para situação excepcional, situação singular, que não é corriqueira do dia a dia, expressão de prova, situação que não é do dia a dia, que é excepcional, preenchendo as duas condições, cabe sim a contratação do profissional. Exemplo aqui do Oscar Niemeyer. Então, contratar Oscar Niemeyer, enquanto vivo à época, para fazer o projeto de uma ponte que vai compor o conjunto arquitetônico de Brasília, um prédio, um monumento, justifica sim, até porque ele é mais caro. Agora, é a construção de um prédiozinho qualquer, de uma pontezinha qualquer, justifica contratar o Oscar Niemeyer? Não, pessoal. Se não preencheu aqui a terceira condição, eu volto para a regra que é fazer a licitação. Serviço advocatício, está no artigo 13. Se o profissional for mais adequado, também. Quando eu era do STJ, eu fiquei uma fase no STJ na jurisprudência, fazendo pesquisa de jurisprudência para advogados. Conheci um advogado que ele me contou que ele foi contratado, um advogado bem novinho, inclusive, um cara bom pra caramba na área dele, que era direito regulatório, que ele especializou na área de regulação do petróleo. E ele foi contratado por 3 estados que produzem petróleo, Rio de Janeiro, mais 2, que em razão de uma resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, cada estado perdia milhões de reais por mês de repasse que não estava sendo feito. E os 3 estados contrataram em conjunto esse advogado para discutir nos tribunais essa medida da autarquia que é a ANP. E aí então, serviço advocatício, sim, ele preenche, ele é advogado. Mais adequado, sim, justificou que ele já tinha sucesso em causas semelhantes, que ele tinha especialização, ele era o mais entendido daquele assunto ali. Então, ele tinha o requisito de ter a notória especialização. Era uma situação do dia a dia ou era excepcional? Excepcional. Se fosse do dia a dia, os estados que estavam questionando já tinham até os seus procuradores concursados, mas era uma demanda nova, uma demanda que não chegava todos os dias para a administração pública. Preenchendo as 3 condições, cabe sim a contratação sem licitação. Eu o conheci, ele me contou, aí eu perguntei, mas vem cá, me conta uma coisa, quanto que você está ganhando de honorários aí para defender essa causa para os estados, sendo que eles deixam de ganhar milhões cada estado por mês por razão da resolução. Ele só deu aquele sorrisinho de canto de boca ali, que não revelou, mas pelo sorriso dele você sabe que possivelmente daria para ele aposentar com aquela causa ali. Fazer o quê, né? Tem gente que não é que dá sorte, é que ele correu atrás, ele se especializou e pegou uma causa ali, uma causa que realmente tenho certeza que se não aposentou, deu um boom na vida profissional dessa pessoa. Maravilha, pessoal? Fechado então? Vamos encerrar o bloco aqui, voltar a falar da situação aqui quando não vai caber contratação direta de serviço, quando que a lei trouxe a vedação. Fechado? Te vejo no próximo bloco, venha com a gente.